Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui então ao nosso estudo bíblico. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 5. Vamos dar continuidade aqui à meditação na palavra de Deus, esse estudo especial do livro de Apocalipse, esse livro que foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele estava preso por pregar a palavra de Deus. E o Senhor Jesus aparece a ele, faz revelações, né? Inclusive o livro de Apocalipse significa isso, revelações das coisas que vão acontecer, tá bom? Por isso é muito importante, inclusive a palavra diz, bem-aventurado aqueles que leem as palavras escritas neste livro, né? Então, só de ler o livro de Apocalipse já temos uma bênção na nossa vida, né? Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 5, abra sua Bíblia, é importante que você acompanhe tudo que eu estarei falando, né? Tudo que eu estarei falando para que você compare com a própria Bíblia, com a própria palavra de Deus, tá certo? Então, Apocalipse capítulo 5, enquanto você abre aí a sua Bíblia, deixe-me fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, desde já nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é santo, é digno de toda a honra, glória, louvor e majestade. Te peço desde já a tua misericórdia, a tua compaixão, o perdão, meu Deus, pelos nossos pecados, erros e falhas. E te peço, Espírito Santo, que através desse estudo da tua palavra, desse vídeo, aonde chegar, chegue, meu Deus, a tua presença, chegue edificação, chegue sabedoria, chegue poder, porque é isso que traz a tua palavra para as nossas vidas, meu Pai. Dá sabedoria, dá entendimento, iluminação, para que podamos compreender aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Muito bem. Apocalipse capítulo 5, né? Talvez você diz, mas você não leu os outros capítulos? Sim, estamos avançando, estamos fazendo uma série, né? Hoje já estamos no capítulo 5. Se você não viu os vídeos anteriores, se inscreva no meu canal, busque ali a playlist de Apocalipse e busque ali os primeiros vídeos que você vai encontrar, tá bom? Já estamos aqui no capítulo 5, mas é importante que você veja os outros vídeos para você não ficar perdido, para você entender o passo a passo, tá bem? Para não ficar confuso para você. Bom, aqui diz assim, o Espírito Santo falando, né? Através do apóstolo João. Ele diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, ok? Então o que acontece? O apóstolo João, quando ele estava preso, ele foi levado em espírito ao céu, ao terceiro céu, ao trono de Deus, aonde está o próprio Deus, né? Glorificado, exaltado. E ele viu a glória de Deus, ele viu o céu, né? Por isso que ele diz aqui, vi, né? Então não foi um sonho, não foi uma imaginação. O Apocalipse é o que o João viu, melhor dizendo, né? É o que João viu. E o que ele viu? Ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem está sentado no trono? É o Deus Todo-Poderoso, né? O que significa ele estar sentado num trono? Quem senta num trono é um rei. Então Deus não é apenas um rei, ele é o rei dos reis. Ele é o supremo rei, ele é o Todo-Poderoso, o que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele reina nos céus, ele reina na terra, ele reina em todo o universo, em todos os lugares, né? Então, ele viu na mão direita de Deus, do Deus Pai, ele viu o quê? Um livro
tá? Em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, certo? Então, naquela época, na época dos apóstolos, como eram livros? Eram pergaminhos, né, de papiros, era um rolo, né? E as pessoas escreviam ali, né, as suas cartas, escreviam ali os seus documentos, tudo era registrado ali naqueles rolos, naqueles pergaminhos, certo? E João, ele vê na mão do Deus Pai um pergaminho escrito por dentro e por fora. Então isso significa que era um testamento, porque na época do Império Romano era normal também que os documentos, os testamentos fossem escritos por dentro e um resumo do que estava na parte de dentro era colocado do lado de fora do pergaminho, né? E era selado com 7 selos, né? Aquele selo de cera que era para lacrar o documento, né? Então, somente o destinatário é que poderia abrir aquele pergaminho, era que poderia então ter acesso àquele documento. Ninguém mais poderia abrir, porque se alguém abrisse, ia ficar evidenciado com a ruptura daqueles selos, né? Que uma vez endurecidos, né? A cera endurecida, ficava ali um lacre que, se alguém tocasse, seria quebrado, né? E obviamente se dariam conta de que aquele selo foi rompido. Então, ninguém poderia tocar naquele pergaminho. Ninguém podia tocar, somente o destinatário, somente o proprietário, né? Aquele que receberia, então, aquele documento. Então, João, ele viu na mão do Deus Pai, ele viu esse documento, né? E nós sabemos que o que estava escrito naquele pergaminho que João viu na mão de Deus era justamente os juízos de Deus, era a justiça de Deus, era Deus tomando posse ou entregando na mão do seu Filho Jesus Cristo todo o poder e toda a autoridade. Estava ali escrito então a derrota do diabo, a derrota de Satanás, o fim do pecado, o fim deste mundo como nós conhecemos, o início de uma nova era, né? De uma nova dispensação, dos novos céus, da nova terra, do paraíso, da glória de Deus, o fim do sofrimento humano. Ou seja, ali naquele documento estava então o que todos nós cristãos esperamos, o dia da redenção, o dia da justiça de Deus, o dia que esse sofrimento vai acabar, né? essa maldade, essa corrupção, o dia que vamos viver a eternidade com Deus. Então, uma vez aberto aqueles selos, aqueles 7 selos, né? Porque o número 7? Porque o 7 na Bíblia é número de perfeição, de autoridade. Então era um documento perfeito, era um documento total, completo. Então ali já não faltava mais nada, ali era, sabe, a decisão, era algo definitivo de Deus, era então o dia da justiça de Deus, né? O dia da vingança do nosso Senhor, né? O dia que Deus honraria o sofrimento do seu servo, dos seus mártires, os profetas, os apóstolos. Deus então enxugaria das lágrimas os olhos de todos nós. Então esse documento é extremadamente importante para nós. Nós ansiamos que esse documento chegue logo e seja aberto e possamos então desfrutar da glória de Deus, da justiça de Deus, né? De tudo aquilo, de toda a plenitude, vamos dizer assim. Hoje o que nós experimentamos em parte, nós então, depois que esse livro seja aberto, experimentaremos na sua totalidade. Estão compreendendo? Então, João viu esse livro selado com 7 selos, escritos por dentro e por fora, na mão
do Deus Pai sentado no seu trono poderoso, ok? Esse é o resumo do versículo 1. Já no versículo 2, ele diz: vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Então, aqui aparece um anjo. João vê um anjo no céu, né? E esse anjo proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Quem pode, quem tem esse poder, quem tem essa autoridade de tomar da mão do Pai, do Deus Pai, esse livro e abrir, né? Quem tem esse poder, essa autoridade, essa condição de executar, vamos dizer assim, o juízo de Deus, de acabar, de dar início, vamos dizer assim, acabar com esse sofrimento, dar início ao reino celestial para toda a igreja, né? Para todos os crentes. Quem é que poderia pegar esse livro e executar esse testamento? Quem teria esse poder, essa autoridade? Quem seria santo o suficiente? Quem seria digno? Né? É isso que você vê que é isso que o anjo grita, né? Quem é digno? Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Vamos pensar um pouquinho. Quem é digno? Digno tem que ser uma pessoa perfeita, uma pessoa santa, uma pessoa pura, uma pessoa que nunca pecou. Quem pode ser essa pessoa, né? O anjo, a Bíblia não identifica quem era esse anjo, né? A Bíblia não nombra não dá o nome desse anjo, mas isso não importa no momento, certo? Então, quem é? Vamos pensar, quem pode ser essa pessoa? A própria Bíblia ela vai responder. No versículo 3, a Bíblia diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha que coisa extraordinária. Então, João ele vai dizer aqui que quando o anjo gritava, né, clamava, quem poderia abrir o livro, ninguém pôde tomar esse livro, ninguém pôde abrir esse livro, ninguém podia nem olhar. Então era algo tão santo que ninguém pôde, nem no céu, ou seja, nenhum anjo teve essa capacidade, nem um querubim, nem um serafim, nem um ser vivente, ninguém que está no céu, nem Moisés, nem Davi, nem Noé, nem Daniel, um dos homens mais, vamos dizer assim, santos que houve, né? Mas não foi perfeito, nem Jó, né? Nem um apóstolo, nem um profeta, nem Maria, nem José, nem Pedro, ninguém. Por quê? Porque todos pecaram, todos falharam, né? Ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, olha só que situação. Aí no versículo 4, João diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então João começou a entrar em desespero. Ele chorou muito, amargamente. Muito mesmo. Por quê? Porque ele queria, né, acabar, ele queria o fim daquele sofrimento, o fim desse mundo, né? O que um cristão ele espera? Um cristão ele espera que esse mundo acabe, esse mundo corrupto, de sofrimento, de doença, de enfermidade, de praga, de maldade, de demônios, acabe. Porque a Bíblia nos promete um novo céu, uma nova terra, glorioso, infinitamente melhor do que isso que estamos vivendo hoje aqui na terra.
E isso só será possível quando esse livro for aberto. E ninguém no céu, nem anjos, né? Então você vê que não existe um santo perfeito, um homem, uma mulher perfeita, que nunca pecou, que pudesse abrir esse livro, né? Esse livro. Ninguém. Ninguém. Então João, ele chora, porque ele almeja, ele deseja isso. Se desesperou. Mas aí acontece o seguinte aqui. No versículo 5, ele diz assim: então um dos anciãos me disse, né? A gente já estudou sobre os anciãos. Os anciãos representam a igreja. Representam a igreja. Então um dos anciãos que estava ali no céu falou para João o seguinte: não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, esse ancião, que também a Bíblia não identifica quem é, ele vai falar. Não precisa chorar, João, porque tem alguém. Tem alguém. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Quem é esse? Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a raiz de Davi? É o Cordeiro de Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Então somente o Senhor Jesus é Deus. Porque somente Ele será digno de tomar esse livro, esse pergaminho da mão do Pai, abrir os 7 selos e executar o que está escrito ali. Então, Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo, o verdadeiro, o único Redentor, o que venceu tudo, venceu o pecado, que nunca pecou, que venceu a morte, ressuscitou, que venceu Satanás, que venceu todas as tentações. O único é Jesus Cristo. Né? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, olha o que ele viu. No meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, entre a igreja, em pé, o cordeiro que parecia que tinha sido morto. Então, João viu no céu um cordeiro que parecia que tinha sido morto, ou seja, que trazia marcas. Quem é esse cordeiro que foi levado ao matadouro, que foi preso, que foi golpeado, machucado, que recebeu uma coroa de espinhos, que foi humilhado, que foi chicoteado, que foi cravado em uma cruz, injustamente, para sofrer no nosso lugar, para levar, para pagar a nossa conta, para pagar a nossa dívida. Quem é esse cordeiro? É o Senhor Jesus Cristo. Então, João vê esse cordeiro ali, né? A Bíblia vai dizer aqui, parecia que tinha sido morto. O que significa que Jesus não morreu? Não, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele não ficou morto. Então, esse cordeiro que João vê aqui é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim sobre o cordeiro: ele tinha 7 chifres. O que significa esses 7 chifres? Lembre-se que o livro de Apocalipse é um livro com muitos símbolos, só que cada símbolo tem um significado. Então, conforme você vai lendo a Bíblia, você vai estudando a Bíblia, você vai se familiarizando com os símbolos. Por exemplo, o que significa o chifre na Bíblia? O chifre significa poder, significa autoridade. Né? Você vê que os animais que têm chifres, aquilo ali é uma arma, aquele ali é um símbolo de poder.
né? Quem vê aqueles chifres sente medo, né? Significa que aquele animal é forte, é poderoso, não pode se brincar com ele. Então, Jesus, ele tem os 7 chifres. Obviamente que isso é simbólico, tá bem? 7 chifres, que significa, já falei para vocês que o 7 é totalidade, o número 7 simboliza total. Então, 7 chifres, todo o poder. Todo o poder. Então, o cordeiro tem 7 chifres, ou seja, o Senhor Jesus tem todo o poder. Não é Maria, não é José, não é Pedro, não é o pastor, não é o Papa, não é o bispo, não é a igreja, não é a religião. É o Senhor Jesus Cristo. Por isso que toda vez que você vai orar, você vai clamar, clame a Jesus. Ele disse, pedi e se os dará, né? Vinde a mim, os que estão cansados, trabalhados, né? Carregados, que eu os farei descansar. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus não deu oportunidade, ou chance, ou lugar para outro receber a glória. Não, nem outra. O único e verdadeiro Deus é o Senhor Jesus. Quem João viu no céu digno de abrir foi o Senhor Jesus Cristo. Porque ele não pecou, porque ele é santo, porque ele tem todo o poder, né? Ele que tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. O que simboliza esses 7 olhos de Jesus? Que ele vê tudo. Ele vê o passado, o presente, o futuro. Ele está antes da eternidade. Ele sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Ele vê o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vida, o nosso caráter. Ele conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe quem é quem, de fato, de verdade. Nada escapa, não tem pecado escondido aos olhos dele. Porque ele tem 7 olhos, ou seja, ele vê tudo. Que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele tem os 7 espíritos. Não significa que são 7 espíritos, mas é um espírito, né, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Então Jesus cheio do Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Nós vemos aqui o Pai no trono, o Filho em pé diante do trono, tomando do Pai a autoridade, ou seja, o Pai entregando ao Filho todo o poder e autoridade, e ao mesmo tempo cheio do Espírito. Você vê aí a manifestação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, formando um só Deus, né? Um só Deus. Olha que coisa extraordinária aqui, né? Então ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, Jesus pega aquele livro, não tomando de forma brusca, mas o Pai entregando e ele tomando, né? Porque quem pode tomar se ninguém era digno nem de olhar? E Jesus tomou o livro da mão do Pai, o Cordeiro, né? O Santo de Israel. Aí ele diz aqui, no versículo 8, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo. Então, quando Jesus toma esse pergaminho, esse livro, para executar o fim, né? Então todo o céu, os anjos, os arcanjos, os querubins, a igreja, todo ser vivente se prostra diante de Jesus Cristo. Então nós não devemos se prostrar diante de ídolos, de imagens, de santos, entre aspas, de homens, de mulheres, de ninguém. Porque o único que é digno de que alguém se postre diante dele
é Jesus Cristo. Os demais são igual que nós, igualzinho a gente, pecadores, falhos. Então o único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração é o Senhor Jesus Cristo. Você vê que até no céu não existe alguém que está recebendo adoração, que está recebendo oração. Ah, eu vou orar por fulano, por mengano que está no céu para interceder por mim. Não, você tem que orar ao Senhor Jesus. Olha o que está escrito aqui no versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se postraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem são esses santos? São a igreja de todas as épocas. Então, quando nós oramos, essa oração chega no céu como o incenso. Às vezes parece que Deus não escuta, que Deus não está vendo, mas essa oração está ali. E vai chegar um momento que essa oração terá uma resposta. Por isso que nós não podemos desanimar. Às vezes oramos, não vemos a resposta. Não, temos que perseverar em oração. Porque quando Deus quiser, Ele vai responder, né? Então ele vê aqui essas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, ou seja, da igreja. E cantam um cântico novo, dizendo, começam a cantar, a louvar. Qual é o cântico? Eles cantam assim: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, é um hino de louvor ao Senhor Jesus, de adoração ao Senhor Jesus, louvando Ele pelo que Ele fez na cruz. Porque através do sangue dele, Ele nos comprou e hoje somos propriedades exclusivas de Deus, aonde pertencemos a Ele e adoraremos a Ele, serviremos a Ele pelos séculos dos séculos, porque Ele nos livrou do pecado, Ele nos livrou da morte eterna, Ele nos dá a vida eterna. Então somos salvos pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Talvez você diga, Elvis, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Meu amigo, nenhuma obra que você possa fazer poderá te salvar, porque nossas obras são imperfeitas. Você vê que ninguém foi digno de pegar o livro. Então nós precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. O único que pode e é justo e que pode nos salvar é o Senhor Jesus. Então, se você quer ser salvo, o que você deve fazer é clamar ao Senhor Jesus. Não clame a A, nem a B, nem a C. Vá direto ao Senhor Jesus. Você entende o que eu estou te falando? Você não precisa de intermediários. Você não precisa de intercessores. Você precisa só do Senhor Jesus Cristo, né? Clame a Ele. Peça a Ele de todo o seu coração. Me salve. Talvez você ora, você pede só pedindo bênçãos, milagres, etc. Peça a sua salvação. Peça a sua vida eterna. E Ele te salvará, né? Olha só o que os anjos cantaram, o céu inteiro cantou para Jesus. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo. Ou seja, de toda a tribo significa de todo o mundo. Então não existe raça, não é somente o povo de Israel, não. É de todas as raças. Não significa que todas as pessoas serão salvas, mas de todas as nações haverá um grupo de pessoas que serão salvas. E quem é esse grupo? São os escolhidos de Deus. São os que creram, são os que se arrependeram, são os que nasceram de novo. Certo? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Então vamos reinar com Cristo por toda a eternidade, nos novos céus e na nova terra que Ele tem preparado. Versículo 11.
diz assim, João diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, a igreja, que são milhões e milhares, muita gente no céu adorando a Cristo. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Quer dizer, aqui até a natureza, os animais, os astros, as estrelas, as galáxias, as constelações, os planetas, tudo adora a Deus, adorando a Deus. Por isso ele diz aqui no versículo 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, ou seja, ao Deus Pai e ao Deus Filho, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Olha só que extraordinário, Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Então, quem vai reinar por toda a eternidade? Quem vai ser adorado por toda a eternidade? O Pai e o Filho, E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Então aqui no capítulo 5, concluímos aqui o estudo do capítulo 5, vemos então João, a princípio chorou, mas depois veio alegria, Assim aquela palavra, que a tristeza, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, você que está sofrendo, você que chora, você que está triste, não só por causa dos problemas econômicos, familiares, sentimentais, mas principalmente pelo espiritual, pelo vazio que você tem no seu coração, pela falta de Deus. Você que tem clamado, chorado, você que tem depressão, você que se sente triste, vazio, o que você precisa é de Jesus Cristo. Clame a Ele, busque a Ele de todo o seu coração. Não precisa um lugar específico, você não precisa ir para um mato, para um monte, para um deserto, por um templo, ou buscar um ídolo ou uma pessoa especial, não. Aí mesmo no seu quarto, do banheiro, na sala, no pátio, na garagem, em qualquer lugar que você estiver a sós com Deus, dobre o seu joelho, clame a Jesus, busque a Ele, suplique a Ele, peça misericórdia, peça para que Ele te salve, para que Ele te transforme, e Ele vai lavar o teu coração, e Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te encher do Espírito Santo, e vai te dar uma nova vida, e você será salvo nesse momento. E estará com Deus por toda a eternidade. E claro, no mundo vamos ainda ter sofrimentos, mas dentro de nós há uma paz, há uma alegria, há um gozo, há uma felicidade. E sabemos que um dia o que João viu aqui vai acontecer, porque ele viu o futuro, ainda não aconteceu. Esse livro ainda não foi aberto. Será aberto em pouco tempo. E quando esse livro for aberto, então acabará
de uma vez por todas todo o sofrimento e vamos ter alegria eterna. Entende, meu amigo e minha amiga? E estudando o livro de Apocalipse, a gente vai entender muito bem, passo a passo, como isso vai acontecer, quando vai acontecer, quais são os sinais. Quais são os sinais? Você quer saber mais? Você quer saber mais? Então, se você não viu os vídeos anteriores do Apocalipse, os 4 capítulos anteriores, veja, esteja em dia, e se Deus quiser eu vou continuar gravando até o último capítulo de Apocalipse, para você ter uma ideia geral do que Deus tem preparado para todos nós. O Apocalipse é maravilhoso, é um livro extraordinário. O único que não quer que você estude o Apocalipse é o diabo. Estude, leia o Apocalipse, não tenha medo, porque aqueles que são de Deus estão guardados, estão protegidos debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Então, termino aqui. No próximo vídeo, se Deus quiser, vamos para o capítulo 6. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá aí um like, se inscreva no canal, compartilha com outras pessoas o link desse vídeo, para que eles também possam conhecer a palavra, a verdade. E se você ainda não está salvo, se você ainda não tem Jesus no teu coração, não estou falando de frequentar a igreja, de religião, porque isso não significa nada. Eu estou falando de Jesus. Se você quer Jesus na tua vida, então abra o seu coração, busque-o e você vai ver que ele vai te transformar. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida grandemente e até o próximo vídeo.